Então vamos lá. Quem está confortável? Levanta lá a mãozinha. Estás? Ok. Já sabem que andamos a falar do quê? Desconfortável. Nesta manhã eu quero partilhar-vos uma palavra que Deus sublinhou no meu coração. Se vocês quiserem abrir já em Tiago, o Tiago é o nosso texto, está bem? E esta manhã eu quero falar-vos, sei que o tempo está a ir à vida, mas queria falar-vos, ou tentar falar-vos o máximo possível, de como lidarmos com o desconfortável. Então temos vindo a ver que Deus não está a construir o nosso trono de conforto. Lembram-se que 15 dias atrás eu pus aqui a cadeira e muitas das vezes esta é a nossa vida cristã. É Deus, venha a nós, venha a nós, venha a nós. Deus é bom porque Deus cuida de mim. Deus é bom porque Deus faz tudo o que eu quero. Deus é bom porque me dá tudo o que eu quero. E às vezes perdemos a noção e o discernimento do que é ser cristão. E ser cristão, irmãos, é de facto ser de Cristo, mas sermos para Cristo. Não é ser cristão, não é Cristo para nós apenas. É ser cristão, é Cristo em nós. Esperança da glória, e sermos nós para Cristo, para seu uso, para que Ele faça em nós e através de nós o que Ele quiser. Claro que isto é mais desconfortável do que nós pensarmos na realidade que é: eu sou cristão, eu oro, Deus faz tudo o que eu preciso, eu oro, as coisas acontecem, eu oro, não preciso quase trabalhar porque o dinheiro aparece na conta, eu oro, estou doente, Deus cura. Bom, isto é uma maravilha. O problema é quando às vezes as coisas não acontecem assim. E quando nós lemos a Bíblia, irmãos, a maior parte do tempo não é assim. Sejamos honestos. Não sei se vocês já leram a Bíblia. Mas a Bíblia de capa a capa, irmãos, é um livro desconfortável, de pessoas que passaram por muito desconforto para agradarem a Deus. Agora, quando falamos de desconforto, não estamos a falar só de problemas. Não estamos só então, ok, nesta vida isto vai ser só problema. Não, desconfortável significa simplesmente isso, irmãos, que Deus não está só a trabalhar a nosso favor para o nosso próprio bem. Deus está a edificar um reino, o seu reino. E isso é mais importante do que nós e as nossas coisas. E desculpem ser eu o profeta a ter que vos lembrar estas coisas, mas esta é a verdade nua e crua. Deus não está a edificar-nos um trono de conforto. Deus está a trabalhar para edificar o seu reino, e isso trará desconforto. Ele vai nos chamar, Ele vai nos desafiar a fazer coisas, a ir a lugares que nós não queríamos, a estar com pessoas, por exemplo, que nós se calhar preferíamos não estar. Deus vai fazer isso, irmãos. É desconfortável, mas vai trazer uma bênção enorme ao reino. Irmãos, eu aprendi isto, e eu creio que muitos de vocês aqui nesta manhã também já aprenderam isso, que sempre que o reino de Deus é abençoado, nós também somos. Às vezes o diabo tenta nos enganar para nós invertermos. Ok, se eu estiver muito abençoadinho, o reino vai ser abençoado. Não, deixa que as coisas fluam para que o reino seja abençoado. Porque se o reino estiver abençoado, se o reino estiver a crescer, se o reino estiver com as necessidades supridas, fica descansado, porque tu fazes parte do reino. Se o reino está bem, tu estás bem também. O problema é quando eu quero ficar bem. E mesmo que isso implique deixar o reino mal. Esse não é o princípio. Então Tiago vem nos ajudar. Então, só rapidamente ler o texto. Tiago 1, verso 2, 3 e 4. Então Tiago diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Pois sabem que quando a sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos sem que nada lhes falte. Amém? Então, nós temos nos centrado muito no verso 3, em que precisamos lembrar que a nossa fé tem que ser, diga, provada. Obrigado, irmã Amélia. Muito bem, sim senhor. A nossa fé tem que ser provada, porque se a nossa fé não é provada, a nossa fé fica a ser apenas uma fé de boca. Tenho muita fé, mas assim que vem o vendaval, assim que vem o problema, lá foi a fé. Olha, então tanta fé, onde é que está a fé? Não ora, já não canta, já não vê o culto, já está com os braços, já só manda os braços para o ar, é tudo um desespero. Não, a fé tem que ser provada, irmão. A nossa fé tem que ser provada. Para quê? Para que a perseverança tenha a oportunidade de crescer. A perseverança é a qualidade de nós ficarmos e sermos firmes. Aconteça o que acontecer, nós ficamos firmes. Mas como é que nós vamos ficando cada vez mais firmes no Senhor? Quando a nossa fé é provada. Então, as provas, irmãos, elas viram sempre à nossa vida. Sempre. Elas viram de Deus, elas viram do diabo, As provas fazem parte da vida, mas elas não vêm para nos esmagar. Se nós colocarmos a nossa fé em ação, essas provas, antes pelo contrário, elas nos ajudarão a crescer e a ficar cada vez mais firme.
Amém? Então, nesta manhã, irmãos, para não perdermos mais tempo, aliás, só lembrar, 15 dias atrás falei-vos sobre a chamada para o desconfortável, onde nós vimos algumas personagens, como Abraão, como Moisés, como Neemias, em que eles aceitaram a chamada de Deus para o desconfortável. Não é? Abraão saiu da sua terra, da sua parentela. Abraão teve que aprender a não apenas a ter bênção, mas a tornar-se numa bênção. Moisés, irmãos, matou o egípcio, foge para o deserto e Deus vai chamá-lo do deserto para o enviar de novo ao Egito e liderar o povo. Então, irmãos, nós temos que, não é, como Moisés, aprendermos, é desconfortável, nós temos que ser uma referência e um exemplo para os outros. Quando os olhos dos outros estão colocados em nós, não é confortável, é desconfortável. Ou não é? Quando eu sei que os outros estão todos a olhar para mim e à espera que eu me porte bem, que eu diga a coisa certa, que eu faça a coisa certa, isto não é confortável, irmãos, é desconfortável. Porquê? Porque eu sei que também erro. Mas, contudo, irmãos, a chamada de Deus para a minha vida e para a nossa vida enquanto cristãos é uma chamada para o desconforto. E nós temos que liderar pessoas, ajudar pessoas a conhecerem Deus e a conhecerem o plano de Deus para a vida delas. Não é apenas a sermos liderados uma vida inteira. Eu até brinquei aqui e disse, não é bom, não é nada confortável. Irmãos, ter que andar com pessoas com 50 anos ou mais ao colo, irmãos, são muito pesadas. Mas há pessoas assim, Deus está-nos a chamar, irmãos. Moisés queria colo. Moisés queria colinho, não é? Essa é uma expressão boa do nosso futebol, não é? Moisés queria colinho, mas Deus disse, não, chega de colinho, sai do deserto, tens que lá ir a Faraó, tens que enfrentar aquela gente toda e tens de tirar de lá o povo. Tu tens que liderar pessoas. Sai de trás das ovelhas e põe-te à frente do povo. E Deus quer isso para a nossa vida. Neemias, irmãos, ele foi chamado para entrar no desconfortável mundo dos outros. Neemias estava numa fortaleza, ele era copeiro do rei, ele estava bem, mas agora Deus está a desafiá-lo a ir a Jerusalém para reconstruir os muros que estão caídos e ajudar o povo que está em miséria e em pobreza, irmãos. E nós, igreja, somos chamados também, irmãos, para entrar no desconfortável mundo dos outros. Claro que, isto o melhor é cada um está na sua, cada um está na sua vida, cada um está com as suas coisas, cada um tem os seus problemas, pastor. A gente vai, ainda vou meter no problema dos outros, ainda vou arranjar problemas para mim. Pois, mas essa é a chamada para o desconfortável. A chamada do conforto diz-nos, cada um na sua, eu faço as minhas orações, Deus cuida de mim, eu cuido das minhas coisas, eu já vou cuidando da minha família, já não é mau. Mas essa não é a chamada de Deus, é para entrarmos no mundo desconfortável dos outros. E isso é duro, irmãos, é duro, mas é a única forma de nós edificarmos o reino de Deus. Nesta manhã queria usar o versículo 2, já não tenho muito tempo, mas também não é grave. Queria usar o versículo 2 para vos mostrar o ingrediente principal, irmãos, para nós, que nós precisamos ter e usar durante as provas. E o ingrediente principal, irmãos, é a alegria. Tiago diz-nos no verso 2, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o facto de passarem por diversas provações. Tiago não fala de outra coisa senão alegria. Ele diz para nós termos motivo de grande alegria. Então eu comecei a pensar sobre isso, irmãos. E na Bíblia, de facto, a alegria, ela aparece desde muito cedo, e a alegria é uma coisa que deve estar presente na vida daqueles que amam e servem a Deus. E eu vou tentar explicar-vos o que é a alegria, porque a alegria não tem que ver só quando há gargalhadas, está bem? Sei que pode parecer estranho misturar estas duas palavras, alegria e provas, mas é Deus através de Tiago que as entrelaça, o que significa que não podemos rejeitar a ideia. Aliás, precisamos é entender a ideia e colocá-la em prática para o nosso próprio bem. Ouçam, o nosso inimigo, Satanás, sempre procura nos empurrar para os extremos, para o exagero. Ou ele nos põe debaixo demais, ou ele acha que nos pode pôr acima demais. Ele não fica satisfeito quando a nossa vida está equilibrada, por isso procura afastar-nos de Jesus e da sua palavra. O diabo procurará com toda a sua artimanha, mentiras, ilusões, conversa fiada, convencer-nos que a alegria está de um lado e as provas estão do outro. Ele procurará convencer-nos que as duas, alegria e provas, não se misturam, que é impossível encontrarem-se. Aliás, o diabo sabe que no dia em que as misturamos, alegria e provas, nós passamos as provas, saímos vencedores, e o diabo não quer isso. A filosofia do mundo diz-nos que não é possível passar por dificuldades e nos sentirmos bem. E aparentemente está certo. Mas Jesus veio alterar esse paradigma. Jesus veio não apenas dar, mas ser a nossa alegria, ser a nossa paz, ser o nosso descanso, inspirar confiança em tempos de dificuldade. Hoje, com Cristo, nós podemos estar alegres. Não com os problemas, claro, mas com Jesus. E este é o paradigma que eu quero nesta manhã derrubar da nossa mente.
Nós não temos que estar alegres com a dificuldade, mas nós podemos estar sempre alegres com Jesus no meio da dificuldade. O diabo não quer que isto seja dito, o diabo não quer que tu saibas isso. Porque a nossa maior defesa diante, ou a nossa maior força no meio da dificuldade, meus irmãos, não é apenas a vitória, não é apenas o fim da prova com a vitória e a graça de Cristo, irmãos. A nossa vitória é nós passarmos nas provas com alegria. Porque a alegria do Senhor é que é a nossa força, disse Neemias. Então o diabo vai fazer de tudo para roubar a nossa alegria. A alegria não tem que estar ligada exclusivamente ao que é bom, ao que é divertido, ou à ausência de problemas e dificuldades. Davi, no Salmo 119, verso 71, ele confessou alguma coisa estranha, mas ao mesmo tempo extraordinária. Davi disse: foi-me bom ter sido afligido. É estranho, não é? Como é que alguém pode dizer: olha, levei castada, mas foi bom. Olha, estava distraído, fui contra a parede, mas foi bom. O que é que você diz de alguém assim, quando alguém diz isso? Não, olha, bateu mesmo com força. Não ficou bom. Mas Davi diz isso: foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos, ou a tua palavra. Davi mistura o que é bom com aquilo que foi mau. Porquê? Por causa do resultado que advém das provas. Porque se Davi não tivesse sido afligido, ele não teria dado o devido valor à palavra de Deus na sua vida. Então, quando Deus percebe que Davi está a afastar-se do plano, da vontade, da palavra dele, Deus permite uma aflição na vida de Davi. Davi é afligido, por isso ele diz: foi-me bom ter sido afligido. Foi bom passar pela prova. Porquê? Porque por causa da prova eu aprendi alguma coisa boa. Voltando a Tiago, é isso que a palavra nos quer ensinar e encorajar. As provas trarão crescimento. As provas nos tornarão mais firmes, mais constantes. Através das provas teremos uma revelação e intimidade com Deus que de outra forma seria difícil ou mesmo impossível. Davi diz-nos que foi bom passar pela prova, porque foi a forma, ou esta a forma de Deus, para ele aprender a confiar na fidelidade da sua palavra. Podemos dizer que Davi e Tiago concordam. Provas não têm que ter só um final feliz. Eu gosto disto, isto é de Deus para a vossa vida. As provas não têm que ter só um final feliz. O processo também pode e deve ser alegre. Obrigado pelo vosso amém, mas eu espero que saiam daqui com isso na vossa vida. O diabo quer que vocês apenas celebrem no final da situação ter passado. Alguém percebe do que eu estou a falar? Ai, pastor, estou no meio de uma grande guerra, agora não me chateiem, não me peçam nada. Não, isso é o que o diabo quer. Houve convites de ouvir que enquanto eu meio dormi, não dormia, eu vou mastigando aquilo que tenho que trazer aos irmãos e há sempre coisas novas. Houve convites de ouvir. O diabo sempre procurará uma coisa, irmãos. Aliás, uma de duas coisas. Primeiro é que tu nunca chegues ao fim. Escreve isto. Toma nota, porque isto é ouro, mas é de borla. O diabo de duas, ele vai-te sempre fazer uma. Ou vai impedir que tu chegares ao fim, ele vai-te fazer desistir. Eu não vou mais à igreja. Posso fazer pergunta? Não respondas, não respondo. É pessoal. Quantos de nós aqui já pensámos isso? Eu não vou mais à igreja. Eu não vou lá fazer o quê? Deus para quê? Ou a igreja para quê? Ou aquilo para quê? O diabo vai trazer pensamentos para nós desistirmos da caminhada. Ainda para mais quando passamos por provas. Depois é sempre para mim. Estou farto disto, eu não aguento mais. Só a mim é que me acontece. Alguém já pensou isto? O diabo vai tentar seduzir-te a desistir. Agora toma nota. Se ele não consegue fazer com que tu desistas, ele vai fazer com que tu tenhas uma caminhada miserável. Melhor acabarmos agora aqui, não é? Irmãos, uma boa semana para todos. Deus os abençoe. Foi bom ter-vos visto. Se ele não te conseguir parar, ele vai fazer com que tu tenhas, ou vai te convencer a teres uma caminhada miserável. Não, de Jesus eu nunca vou desistir. Foi a melhor coisa que me aconteceu. Estou super convencido. A melhor coisa que te aconteceu e tu estás de rastros, num pranto, estás todo roto. Não, foi a melhor coisa que te aconteceu, foi ter Jesus. Foi Jesus. Não, Jesus eu nunca vou deixar. Mas na vida, no mundo, temos aflições. A minha vida é uma desgraça. Pá, corta isto, não ponho isto na net. A minha vida é uma desgraça. Louvar a Deus. Oh, irmão, isso é para os irmãos. Os irmãos não têm... Se os irmãos tivessem o peso que eu tenho, eu não faço a dieta. Essa não era esta agora.
Se o diabo não te conseguir parar, ele vai fazer com que tu tenhas uma caminhada miserável. E desculpem a minha ousadia, mas há gente assim na nossa igreja. Sempre com uma cara comprida. Qual sexta-feira? Cara de sexta-feira é uma cara boa. Quem gosta da sexta-feira? Ah, bem. Irmãos, isso é de Deus. Eu sei que estou meio a brincar porque é para vocês estarem acordados e sem vocês darem por ela o tempo passa e eu estou a ir à frente. Bora. É um facto. Há gente assim nas igrejas. Há gente assim na nossa igreja. Está sempre aborrecida com alguma... Aliás, alguém provavelmente lhes ensinou, eles aprenderam de algum livro, não sei qual, que crente tem que ter cara, a tal de sexta-feira, mas está bem, a cara de segunda-feira. Espiritual é isto, irmão. Deus abençoe. O Senhor é maravilhoso. Qual Senhor? E espera, ainda não cheguei lá. E isto é sem provas. E quando vêm as provas? Cuidado, como diz o pastor Cláudio Duarte, não se estejam a rir de vocês mesmos. Porque o diabo, se não te conseguir parar, ele vai te convencer. Tu não podes ser alegre. Tu não podes estar em paz. Tu não podes estar feliz com o teu Deus. Sim, há momentos da nossa vida que são desagradáveis, que são desconfortáveis. Há provas duras, há provas que nos fazem chorar por fora. Mas essa prova, irmão, não tem o poder de arrancar a alegria que um dia Ele colocou na nossa alma. E quando nós somos teimosos nesta vertente, irmãos, o diabo não pode. Porque se ele não nos para, e se ele não consegue tirar a alegria, irmão, o que é que ele poderá fazer contra nós? Você percebe porque é que alguns de nós às vezes estamos a ser tão derrotados pelo inimigo? Porque permitimos que por qualquer coisa ele nos rouba a alegria. Podemos dizer que Davi, que Tiago concorda, deixa eu ler outra vez, provas não têm que ter só um final feliz. O processo, a caminhada, também pode ser, irmão. Porque afinal de contas o Senhor está connosco. Amém. São lindos. O Senhor está connosco. Ele leva-nos a pastos verdejantes, águas tranquilas, que é bom, confortável, mas Ele também está connosco quando passamos pelo vale da sombra e da morte. Ele nunca nos deixa. Mas porquê é que Davi fala do vale da sombra? Como é que ele foi para o vale da sombra e da morte? Não importa, ele não diz se foi uma escolha errada de Davi, se foi Deus que o levou para lá, não importa. Davi está no vale da sombra e da morte, mas há uma outra verdade que ele sabe. Ele está no vale da sombra e da morte. Mas mais importante do lugar onde nós estamos é com quem estamos. Não importa onde. Quantos podem dar amém nesta manhã? Não importa onde tu estás, o que importa é com quem tu estás. Então a alegria não depende das circunstâncias, a alegria depende de quem está contigo, de quem é o Senhor da tua vida. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, diante dos meus inimigos. Não importa onde tu estás. Não há nada nem ninguém que possam tirar a alegria que Deus um dia colocou na tua alma e no teu coração. E nós já vamos ver como é que nós recebemos e mantemos essa alegria. Mas este é o facto. Este é o cerne da mensagem nesta manhã. O diabo vai tentar parar-te. Se ele não te conseguir parar, ele vai fazer com que a tua caminhada seja infeliz. Isto de ser cristão é uma dificuldade, pastor. Só se for para você, que não tem o Espírito de Deus. Só se é para você que nunca canta, que nunca ora, que nunca dobra os joelhos, que nunca jejua. Só se é para você que nunca abraça ninguém, nem se deixa ser abraçado. Ser cristão é a coisa mais feliz que me aconteceu. Ser de Jesus não é nada difícil, irmão. É difícil ser cristão para quem não tem o Espírito, para quem não lê a palavra, para quem não ora, para quem não se alimenta, para quem não está em comunhão com os outros. É difícil ser cristão para quem anda sempre em cima da linha, sempre, é o mundo, é Deus, Quem anda em cima da linha, irmãos, sempre é uma dificuldade ser cristão. Para quem vive cheio do Espírito, e vou-vos provar isso, eu tenho que acabar. Há gente na Bíblia, irmãos, que passou pelo desconfortável. Mas que, no meio do desconfortável, irmãos, os irmãos sabem qual foi a flor que eles deram? No meio do pior cenário, do pior ambiente, foi alegria, foi gozo, foi paz, foi tranquilidade. Que inspiração! E eu quero chegar lá a correr. Correr de conversa, porque a correr a sério não. Já estou cansado. Então o desafio para nós agora, igreja, é outro.
Não é apenas passar a prova de qualquer maneira. Eu quero é que isto passe. Eu quero é que isto passe, eu quero é que as dores acabem, eu quero é que o filho... eu quero é que a prova acabe. Não importa. Pois alguns andam a correr de igreja em igreja, de sítio para sítio, de bruxa em bruxa, disto para aquilo, porque o que importa é que a prova passe. Mas o desafio para nós, igreja, agora é outro. Nós não queremos que a prova acabe de qualquer maneira. Nós queremos é passar bem na prova. Este é o desafio, este é o ensino que eu quero trazer à igreja. Igreja, a nossa urgência não é que acabe a prova. A nossa urgência é aprender a passar a prova como Deus deseja que nós passemos na prova. E Deus quer que tu passes a prova com alegria. 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 Alegria, como disse anteriormente, não tem que obrigatoriamente estar ligada apenas e só a momentos, coisas ou pessoas que nos trazem ou fazem bem. A alegria faz-se necessária precisamente por causa dos momentos de desconforto. Quando é que você dá um chocolate a alguém? Sem ser no Natal. Alguns são como eu, é sempre a mesma coisa. Quando alguém está doente. Alguém já deu um chocolate a alguém que estava doente? Mostrem lá, que forretas. Estou a dar uma dica. Já alguém deu um chocolate a quem estava doente? Faz isso. Já alguém deu um chocolate, uma coisa boa a quem estava triste? Então, porquê não deste o chocolate noutra altura qualquer? Porque a pessoa estava a passar por um momento desconfortável. E era preciso um miminho, era preciso um gesto alegre, alguma coisa para alegrar o dia da pessoa. Traz isso para a nossa vida espiritual. O desafio para nós não é apenas a ver se isto passa. A ver se, estás aos gritos, quero-te garantir uma coisa da parte de Deus, isso não vai passar tão depressa. Se tu ainda não aprendeste a passar nas provas, aguenta-te que Deus ainda vai fazer com que isso dure mais um bocadinho. Porque Deus quer que tu e eu aprendamos a passar nas provas. Diz, com alegria. Gozo. Não é a alegria que nos faz estar às gargalhadas tipo loucos o tempo inteiro. Isso não existe. Mas a alegria que Tiago fala e que a Bíblia vai falando ao longo dela, tem que ver com essa alegria que enche a nossa alma e nos faz sentir bem, mesmo no desconforto da prova. Tem que andar. A Bíblia mostra a alegria de duas formas. Se calhar aqui ajuda. Uau, escrevo por alguma razão, não é? Duas formas que a Bíblia mostra a alegria. Uma em que a alegria surge como resultado de um final feliz. Ok? Passou-se a prova. No final Deus deu vitória e há brados de alegria, júbilo. Ganhamos, não fizemos nada, foi Deus que lutou por nós, mas Benfica. Não. Toma nota. A Bíblia mostra a alegria destas duas formas. Nenhuma delas está errada ou nenhuma está mais certa que a outra. Estamos a falar do desafio de Deus para nós hoje aqui, estamos a falar de desconfortável, de provas. Uma em que a alegria surge no final, apenas no finalzinho. Acabou a prova. Já alguém passou, já alguém fez isto. Esta já passei, agora já posso respirar de alívio. Já alguém fez isto, sim ou não? Não está errado, é um momento de alegria, um momento de prazer, de satisfação. Mas há uma outra forma que a Bíblia mostra, em que a alegria é a base para se ser sempre feliz. Alguns usam a alegria apenas para celebrar alguma coisa boa. Está certo? Mas a Bíblia mostra, por outro lado, que nós podemos e devemos usar a alegria como base na nossa vida para sermos sempre, antes, durante e depois da prova, nós estamos bem com o nosso Deus. Porque vocês sabem que uma coisa é estar feliz, outra coisa é ser feliz. Uma coisa é estarmos felizes, outra coisa é sermos felizes. Então, ora aí. Ao longo da Bíblia encontramos as duas formas claramente expressas. Por exemplo, na vida de Israel. Vocês já leram o Antigo Testamento, de certeza absoluta. Eles celebravam com alegria após as vitórias ou as bênçãos de Deus, certo? Isso não está errado. Mas alegrarmos apenas no fim, ou esperar pelo fim para nos alegrarmos no Senhor, pode ser trágico, ou no mínimo muito pobre. Ou pelo menos dar-nos uma caminhada cá está muito infeliz. E essa não é a vontade de Deus. Deus não deseja para os seus filhos, que somos nós, que mendiguemos a alegria, que procuremos em baixo a alegria, que nos vendamos para poder ter alegria. Deus é a fonte da nossa alegria. Ele é a razão de nos alegrarmos. Então, se Deus está connosco no bom e no menos bom, significa que não vai faltar alegria.
Porque a nossa alegria não está no ambiente onde nós estamos. A nossa alegria não depende das circunstâncias que vivemos, por muito que isso possa influenciar, claro, pelo menos o nosso rosto, o nosso semblante. Mas estamos a falar de coração, estamos a falar de alma, estamos a falar de convicção e não de emoção. E há gente nas igrejas à procura de ser feliz apenas pelo lado da emoção. Mas Deus quer que tu sejas alegre por uma questão de convicção. Aconteça o que acontecer, a nossa alegria está em Deus. Deus é a nossa alegria. Aleluia! Claro que quando confiamos e dependemos no Senhor, sabemos que por mais escuro e difícil que a noite seja, a alegria virá pela manhã. Mas essa é apenas uma das formas de nós usarmos a alegria. Esperamos que venha amanhã, mas durante a noite estamos tristes. Mas quando lemos a Bíblia, percebemos, irmãos, que sim, isso pode acontecer, mas essa não é a vontade de Deus para todo o tempo na nossa vida. Nós não podemos ser meninos que estão em baixo e depois em cima. Em baixo, depois em cima. Deus quer que tu sejas perseverante. Deus quer que a tua perseverança cresça. Como é que sabes se a tua perseverança está a crescer? Qual é o sinal de que tu és um homem e uma mulher de Deus perseverante? Alegria. Se és um crente que já não tem alegria, cuidado, a tua perseverança pode estar muito em baixo. Vou dar assim um pontapé para a frente, pode ser? Jesus, nos últimos momentos que passou com os discípulos, falou deste tipo de alegria que não passa e não está sujeita às circunstâncias. Jesus disse: tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. João 15. Jesus disse isso. Jesus ministrou a vida dos discípulos com as suas palavras para que eles tivessem sempre alegria. Não uma alegria superficial, passageira, mas uma alegria profunda, enraizada e plena. Lembrem-se, Deus não está preocupado nem em edificar o nosso conforto. Mas Deus está mais interessado e comprometido em que tenhamos gozo durante o desconforto. Mais um pontapé para a frente, tem que ser. Eu queria chegar só para terminar aqui com os exemplos. Pode ser? Uau. Está aqui. Quando Paulo escreveu a carta aos Filipenses, uma das cartas que foi escrita diretamente numa prisão. Quando o pregador fecha a Bíblia, é sinal que já só falta meia hora para acabar. Paulo, quando escreve a carta aos Filipenses, ele está preso e está num dos piores momentos da sua vida, pessoalmente falando. Ele está preso. Injustamente. Faz mais sentido agora, não é? Mas não só Paulo estava alegre, como exortou a igreja a permanecer alegre. Ele disse lá, carta aos Filipenses 4:4, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente vos digo, alegrem-se no Senhor. Os estudiosos da Bíblia ao longo dos anos têm concordado que esta é a carta mais alegre e que mais inspira alegria nos crentes. Leiam a carta aos Filipenses. Apesar da sua condição limitada, do seu natural sofrimento por estar preso injustamente, Paulo mostra alegria. Ele não tem aparentemente o que celebrar, motivos para rir, para estar eufórico, mas o seu espírito está alegre, tem gozo, está satisfeito com o seu Deus e passa isto à igreja. Paulo escreve para que a igreja experimente progresso e gozo e alegria na fé. Apesar da prisão, Paulo não quer nem ficar, nem passar depressão ou tristeza, mas alegria. Deixem fazer um parênteses, e não tenho nada contra, aliás, estou a orar e quero ajudar e cuidar daqueles que estão a passar por isso, mas nunca se ouviu tanto, irmãos. A doença do século, a doença do dia são as depressões. E você sabe porquê? Uma das razões da depressão é a tristeza a mais. O que significa que há alegria a menos. Agora eu pergunto, tenho que dizer a palavra, caramba, quem é que roubou essa alegria? Quem é que roubou essa alegria? Não tenha vergonha. Quem é que roubou essa alegria? Deus veio trazer alegria através da salvação que nos dá. Através do Espírito que veio sobre nós. Porque o fruto do Espírito é alegria. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é alegria. É gozo, é paz no Espírito Santo. Como é que eu posso estar deprimido? Não é de Deus certamente esse sentimento. Não é de Deus esse sentimento. A vontade de Deus para a nossa vida não é que nós baixemos a cabeça, baixemos os ombros, coloquemos os olhos no chão. Antes, pelo contrário, a palavra de Deus diz que nós temos é que levantar os nossos olhos acima dos montes, de onde vem o nosso socorro. Só a alegria nos faz levantar o rosto, irmão. Só a alegria nos faz levantar as mãos e celebrar a Deus mesmo no meio da prova. Paulo mostra que as provas passam-se, ultrapassam-se, vencem-se com alegria. Porque a alegria do Senhor
é a nossa força. Houve convites a ouvir, é interessante notar que a igreja em Filipos nasce na prisão. Paulo e Silas, esta história quase todos vocês conhecem, sobretudo o pessoal que cresceu na escola dominical, e alguns já não cá há tanto tempo, já me ouviram pregar disso algumas vezes. Paulo e Silas, quando visitaram aquela cidade a primeira vez, Filipos, eles foram lá com o intuito de pregar Jesus e a salvação. Nesse dia eles foram injuriados, açoitados e presos por terem liberto uma mulher que era explorada por estar possessa de espíritos de adivinhação. Está em Atos 16, se alguém quiser confirmar a minha palavra. Mas é na prisão que Paulo e Silas deixam sobressair o que está dentro deles. Houve convites a ouvir, mas isto tocou tanto a minha alma. Eu já estou farto de pregar sobre esta passagem. Eu nunca tinha pregado sobre ela, ou lembrado dela por causa da alegria. Paulo e Silas, eles são postos no cárcere interior. Começam os filmes. Eles são presos. O problema não é sentar-me. Eles são presos, pés num tronco e mãos num tronco, e provavelmente quer ser o meu Silas? É melhor não, que alguém ainda pensou, Silas não era um homem, era uma mulher. Não, deixa estar. Simão, quer ser Silas? Não. Senta-te aqui, Simão, anda cá, só para não ser eu, vá lá que temos que ir embora. Eu já tenho o almoço feito. Falta cozer o arroz. Senta aqui. Anda cá, girafa. Tem que ser rápido, tem que ser... Mas salve palmas para ela. Não sei se vocês conhecem o Simão, mas salve palmas para o Simão. Tem que ser mais forte, porque ele é envergonhado. Ruth, tu és o carcereiro. Finge que prendes os nossos pés num tronco. Que é bruto. As mãos e o pescoço. Chico ficar assim, Simãozinho. Vocês hoje estão-se a rir porque não eram vocês, não são vocês que estão aqui agora a fazer figura. Podes escurecer a luz, por favor? Toda. Podes apagar as luzes da sala, por favor? Tudo às escuras. Obrigado. Era assim que Paulo e Silas estavam. Daí vocês não conseguem ver, mas as nossas costas estão a sangrar. Porque nós fomos açoitados com uma quarentena -1. Paulo e Silas estão... Não está, Silas? O Silas já adormeceu. Porque ele tomou um medicamento. É desconfortável. Diz isso aqui ao microfone. É preciso ser desconfortável. Paulo e Silas, eles estão presos. Alguém sabe porquê? Porque expulsou o demónio de uma senhora. Ele fez mal a alguém. Eu não posso mexer, mas estão presos. Ele fez mal a alguém. Eles estão presos. Eles foram açoitados e presos na prisão mais escura. Leiam, está lá. Provavelmente a mais mal cheirosa, onde estavam os ratos. Onde desaguava o esgoto. As costas deles estão a sangrar. Não há ninguém para limpar. Eles estão super, hiper, mega desconfortáveis. Aquele momento, irmãos, seria o momento oportuno para Paulo e Silas dizerem: amigo, para mim acabou. Eu não sei se aguento outra dose destas. Mas não foi isso que eles fizeram. Perto da meia-noite, Paulo disse para o Silas: Silas, puxa aí o 15. E começa o Silas: o cão cego andava perdido. Não é o cão cego. Eu não sei o que é que eles cantaram, mas a Bíblia diz, irmãos, verso 25: perto da meia-noite, Paulo e Silas começaram a orar. Eles começaram a orar. Oh, Deus, tira. Eu não sei o que é que eles oraram. Mas eles não lamentaram, porque imediatamente Lucas escreve Atos, ele diz: eles oravam e cantavam. Não fosse a gente pensar que eles estavam ali a orar, coitadinhos. Eles oravam. E quando eles começam a orar, e aguenta, coração. Eu pensei, é duro, eu sei. Saímos aqui os dois com os abdominais do que... Eles começam a orar e a cantar. O que é que Paulo e Silas fizeram? Onde é que eles estavam? Presos, pés, mãos, cabeça, açoitados. O que é que eles fizeram de mal a alguém?
Eles estavam a passar pela prova, mas a prova começou a apertar com eles, e de repente, irmãos, obrigado Simão, e de repente, bora lá igreja, vamos ficar de pé, e de repente quando a prova começou a apertar com eles, a prova apertou, e você sabe qual é o resultado quando a prova nos aperta, e nós estamos cheios do Espírito de Deus, não há tristeza, não há lágrima, há oração, e há cântico, há alegria. Ouve com ouvidos de ouvir, igreja. Paulo e Silas não celebraram o terremoto. Há gente que só celebra o terremoto, porque a Bíblia diz que depois deles orarem e cantarem, então diz que se deu um grande terremoto na prisão. As portas abriram-se de todos, as cadeias de todos foram abertas, os troncos saltaram. Houve ouvidos de ouvir, igreja, porque não importa o sítio onde tu estás. De repente o carcereiro veio a correr. Puxa da espada e ameaça matar-se. E Paulo diz, não faças isso. E o carcereiro perguntou o quê? Alguém sabe? O que é que eu hei de fazer para ser salvo? Paulo disse, não faças isso, porque todos estamos aqui. Deixa-me fazer uma pergunta. Obrigado, Ruth. É 5 estrelas. Deixa-me estamos às bolinhas. Todos estamos aqui. Eu já fui um ganda bandido. E se eu estivesse na prisão e aquilo abrisse, só me encontravam lá um lugar. Alguém sabe do que eu estou a falar? Mas por que raio é que ninguém saiu da prisão? Sabe como é que se diz hoje, na linguagem de hoje? Porque estava-se bem ali. Porque a alegria estava ali. Para que sair do lugar onde está a alegria? Mas, Daniel, é uma prisão, que ela saber, mano. Mas é aqui que está a alegria. Para que é que eu vou pedir a Deus que me livre da tormenta que eu estou a passar, se é nesta tormenta que eu vou experimentar a alegria? Porque é que eu vou pedir a Deus que cure esta enfermidade, se quem sabe é nesta enfermidade ou com esta enfermidade que Deus me vai espremer, ao ponto como espremeu Paulo e Silas, e de repente em vez de sair de nós lamento, tristeza, choro, lágrimas, de repente sai de nós é o quê? Louvor, alegria, gozo, paz. O ingrediente principal para tu passares a prova, meu irmão, não é a vitória que Ele preparou para ti, é a alegria que Ele já pôs em ti. Deixa-me terminar com isto. Havia tanto para falar. Oh, meu Deus. A minha pregação hoje já para escrever um livro, vejam só. Só por causa do tamanho, não é pela qualidade. O diabo vai te fazer parar. Desculpe o tempo, mas dê-me 2 minutos. Se vocês lerem a história até ao final, vocês vão ver que Paulo e Silas, no dia a seguir, o carcereiro então vai limpar as feridas, leva-os a casa, a família converte-se. E o carcereiro diz, olha, disseram-me agora ordens que posso libertar-vos e mandar-vos embora. E Paulo diz assim, não é assim tão fácil. Nós somos cidadãos romanos, nós temos direitos. Agora vão ter que levar comigo. Paulo podia ter dito isto no primeiro momento, antes de ser preso. Mas Paulo não reivindicou. Paulo sabia que tinha sido chamado para o desconfortável, não para usar o que ele tinha enquanto homem, para evitar as provas que Deus tinha para a vida dele. Porquê? Porque só Paulo sabia. Aliás, Paulo não sabia o que é que Deus tinha preparado para ele, mas Paulo sabia, bom, se Deus vai permitir que eu vou a uma prisão, não é para eu ser maltratado, é para alguém ser abençoado. Porquê é que Deus permitiu que eu tenha que ir ao hospital outra vez? O problema não é Deus te permitir que tu vás ao hospital, o problema é o que é que tu vais encontrar no hospital. Quem é que Deus quer que tu encontres no hospital? Porquê é que tinha que me acontecer isto agora, Daniel? E por que não agora? Tu tens tudo para passar essa prova. O diabo vai-te parar. Se ele não te conseguir parar, ele vai fazer de ti uma pessoa miserável. Sou crente, mas a minha vida não tem sabor nenhum. Isso é o que o diabo quer. Nesta manhã aquilo que eu te quero, faltava muita coisa, perdoem-me.
aquilo que eu te quero trazer e ensinar da palavra é que passa com as provas com alegria. Eu não te estou a pedir para sorrir sempre. Eu estou a dizer para estares em paz sempre, com gozo sempre. Porque aquilo que Deus plantou dentro de ti, ninguém pode arrancar. O diabo quer fazer de ti uma pessoa infeliz. Mas Jesus Cristo, Ele veio para colocar alegria sobre o teu coração. Mais do que a alegria que os outros têm, mesmo quando eles têm vinho, quando eles têm tudo. O salmista disse isso. Ele ungiu-me com óleo de alegria. Não sei, nesta manhã, quantos de vocês, não quero puxar ao sentimento, à emoção, mas sou o vosso pastor, eu quero ministrar e curar as vossas feridas. Deus não quer que tu caminhes sem alegria, sem gozo. Pessoal que serve a Deus, irmãos que vêm a esta casa, gente que vem a esta casa, vocês não têm que caminhar com a cabeça para baixo. Deus quer levantar a vossa cabeça. E o que vai levantar a tua cabeça não é a vitória que vem no fim, é a alegria que já está agora no teu coração. Fruto do Espírito é amor, mas também alegria. É alegria, alegria, alegria. Ele quer derramar alegria sobre ti nesta manhã. Alegria, uma alegria que ninguém pode tirar. Eu repito, não é uma alegria que vai fazer estar sempre a rir, está sempre tudo bem. Não, 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 não. Às vezes não está nada bem. Na prisão estava-se mal, não estava-se mal. E não tínhamos os troncos, era só oposição, era desconfortável. Mas isso não impediu que o louvor, que a alegria sobressaísse. Nesta manhã, igreja, leva isto para a tua casa. A tua casa precisa disto, desta alegria. A tua rua precisa disto, da alegria de Deus. Lá no teu trabalho, tu não precisas de vir embora, não precisas de mudar de patrão ou de colegas. Essa gente precisa da alegria de Deus, e essa alegria está em ti. Se tu creres nisto nesta manhã, neste minuto final, levanta os teus braços e diz a Deus: Deus, eu não quero desistir, mas também não quero fazer uma caminhada miserável. Deus, eu quero experimentar a tua alegria. Eu quero experimentar este gozo constante. Eu quero experimentar esta paz constante. Por favor, Senhor, nesta manhã, enche, renova a tua alegria. Talvez alguém precise fazer a oração que Davi fez no Salmo 51. Torna a dar